E hoje o assunto, doutor, é bom a gente falar um assunto interessante, como as pessoas se comportar numa oratória, de como falar. Mas antes disso, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência também, obrigado por estar aqui presente. Ok, Jota. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui no Ronda da Cidade, agradecer a presença dos telespectadores. E hoje nós vamos falar de uma habilidade importantíssima, tanto na vida pessoal quanto principalmente na vida profissional, que é saber falar em público, saber se comunicar bem. Isso aí, o nosso assunto hoje é bom, né? E eu tenho uma dificuldade em falar em público, outros preferem falar mais escondidinhos. Então, essa habilidade de falar em público hoje é um diferencial, não é isso, doutor? Uma pessoa que sabe falar em público, no ambiente profissional, falando da vida profissional dessa pessoa, ela tem muito mais oportunidades de crescer profissionalmente do que uma outra que não tem essa habilidade. Então, é chamada soft skills, né? São as habilidades, é uma das habilidades mais importantes para uma pessoa ser bem-sucedida na vida profissional. E eu tenho uma coisa para falar. Muitas pessoas acabam não desenvolvendo a habilidade de falar em público porque acham que isso é um dom. Eles ficam observando uma pessoa igual você, que trabalha na comunicação, na TV, vê um jornalista, vê um palestrante, e aí ela acredita que essa pessoa tem um dom, uma qualidade especial. Isso é um dos mitos sobre a oratória. Oratória não é dom. Oratória é uma habilidade que pode ser aprendida, treinada, melhorada, desenvolvida com prática. Então, essa é uma dica boa. Inclusive, eu estava falando sobre isso, né? Se era mito ou não. Mas uma pergunta que eu quero fazer também ao senhor, doutor, com relação à visão do senhor, quais são os bloqueios, as dificuldades, as maiores dificuldades que a pessoa tem em falar em público? Ok. O maior obstáculo para uma pessoa falar em público com segurança, com eficácia, é o medo. O medo de falar em público é considerado o segundo medo, o maior segundo medo das pessoas em geral. Só perde para o medo da morte. E esse medo está ligado com raízes emocionais e psicológicas. A primeira é o medo de ser rejeitado, de ser criticado, com a possibilidade dele errar, dele cometer uma falha, dele gaguejar, dele dar um branco. Então, a principal causa do medo está ligado com esse medo de ser rejeitado, de ser criticado, porque nós temos uma necessidade de sermos aceitos. O segundo grande obstáculo para as pessoas falarem em público é a falta de treino. Porque nós falamos, a oratória não é dom, oratória é treino, é habilidade, pode ser praticada. Então, como as pessoas têm medo, elas correm das oportunidades que elas teriam para desenvolver. Então, como ela não pratica, ela não desenvolve. Eu tenho aqui uma pergunta, doutor, estamos conversando com um psicólogo aqui no nosso Ronda da Cidade de hoje, falando sobre falar em oratória. Tem uma pergunta aqui, quais benefícios concretos uma pessoa pode conquistar ao melhorar a sua comunicação, seja numa entrevista de emprego ou numa apresentação de trabalho. Muitos trabalhos de faculdade tem que apresentar. E tem pessoas que têm essa dificuldade até mesmo de apresentar um trabalho de TCC. Na faculdade tem dificuldades em falar. E às vezes trabalho em grupo, quem fala é um só, e gente não vou falar não, fico com medo. Como conseguir isso também, tirar esse medo e superar esse obstáculo? Então, você está falando dos benefícios. Dos benefícios, né? Os benefícios que uma oratória, que uma boa comunicação pode trazer para uma pessoa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Aquilo que nós falamos. Na vida profissional, uma pessoa que se comunica bem, que sabe falar em público, ela é bem mais vista como mais preparada, como mais inteligente e acaba tendo mais oportunidades na carreira de promoções, de crescimento.
mas a oratória, ela está na vida como um todo. Ela está na escola, na faculdade, e aí muitas pessoas, por acreditarem que não tem o dom, a habilidade, nos trabalhos onde vai ter que apresentar, ele fica com a parte de fazer os slides, fazer a pesquisa, digitar, e não vai falar em público, não desenvolve. Então, outro lugar onde a oratória pode me ajudar é na vida particular, na comunidade, na igreja, nas reuniões de família, nas reuniões de condomínio. E como desenvolver? Primeiro é treinar, é saber que oratória é desenvolvida, é aprendida. Então, sempre que tiver oportunidade, trabalhar, pegar essa oportunidade e aproveitar e falar. Aí, para minimizar o impacto do medo, o medo, além de estar ligado com aquela questão de ser rejeitado, de ser criticado, tem muito a ver com a falta de preparo. Então, a primeira dica simples, uma fala que você vai fazer, seja no ambiente profissional, na igreja, na faculdade, ela tem que ter um início, um meio e o fim. Então, se eu me organizo mentalmente, o que eu vou falar logo quando eu chegar? Como que eu vou desenvolver aquela ideia para a qual fui chamado e como que eu vou finalizar? Uma outra dica simples, a respiração diafragmática, só pelo nariz. Antes de ser chamado, concentre na sua respiração. E por quê? Essa respiração só pelo nariz, onde eu encho e solto pelo nariz, ela me acalma, ok? É verdade mesmo. Bem, estamos aqui no quadro Fale Comigo no Ronda da Cidade com o psicólogo, o Gilson Porto, doutor Gilson Porto, da Olos. E para a gente finalizar, doutor, olha só, para quem está nos assistindo agora, inclusive se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar através do nosso WhatsApp 99802-5047, que está aí na tela, se você quiser fazer uma pergunta também. E a gente recebe uma pergunta para quem está nos assistindo agora. Para começar a desenvolver essa habilidade, doutor, qual seria o primeiro passo para perder o medo e ganhar mais confiança em falar em público? O primeiro é saber que oratória pode ser treinada e desenvolvida. Segundo, aproveitar oportunidades na família, na escola, com grupos de estudo, gravar um vídeo sozinho e observar como ele faz. Substituir os pensamentos de que é difícil, eu não nasci para isso, eu sou capaz de me preparar, chegar lá e dar o recado. E para ajudar as pessoas, a Olos oferece o curso de oratória já há 21 anos aqui em São Mateus. Nós vamos ter a turma 75. Foram quase 2.000 pessoas que foram treinadas ao longo desses 21 anos. O curso de oratória da Olos com técnicas de PNL acontece na semana que vem, dia 5 e 6 de julho, sábado e domingo, onde vai aprender a dominar esse medo, que é o grande obstáculo, e treinar as técnicas de oratória, de como falar com segurança, com assertividade e com influência. Muito bem, muito legal, viu, gente? Procure a Olos, tá? No centro em São Mateus também, você obter mais informações. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Ronda, contribuindo aí com a audiência desse programa. Muito bem, semana que vem ele volta novamente aqui no quadro Fale Comigo, aqui dentro do Ronda da Cidade. Olha, obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Com isso encerramos mais uma edição do nosso Ronda da Cidade e a gente volta amanhã com muita informação do estado do Espírito Santo, em especial da nossa região aqui na nossa TV Foz. Ronda da Cidade. Oferecimento Viação São Gabriel. Viaje com quem gosta de viajar. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Eibs Style São Mateus. Venha viver o melhor.